Paz do Senhor a todos, boa noite. Tava com saudade já de estar aqui, mas, igual o pastor falou, tô aprendendo a ter muita paciência, esperar em Deus. Queridos, deixa eu ver a hora, 55. Antes de eu começar a palavra, eu queria falar algo que o Espírito Santo falou comigo ali no momento do louvor. E ele me lembrou de algumas visões que ele me deu há acho que uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Uma sequência de visões, e ele me fez meio que ver um filme e juntou tudo em uma só. E eu queria passar isso para vocês e principalmente para o pastor, para ele, né, ter a direção sobre isso que o Espírito Santo falou. Ele me lembrou de uma vez aqui no Tadel, quando ele me deu uma visão que tudo isso aqui foi inundado por água. Eu não sei se vocês lembram disso. Que ele me mostrou um rio muito forte, uma cachoeira. Não lembro muito bem o que era. Eu anotei, mas eu perdi essas anotações. E esse rio inundava aqui de uma forma muito violenta. E ele me lembrou dessa visão. E ele me lembrou depois também da visão dos palitos de fósforo. Que ele se formava um círculo aqui entre a igreja e a gente não tinha saída. Essa foi atualmente, né? Foi um tempo atrás. E esses fósforos pegavam fogo e a gente estava no meio e a gente não tinha saída. E ele me lembrou da visão, até eu falei com a Ellen aqui, da laranja. Que o Espírito Santo me mostrou uma laranja sendo espremida por uma mão muito grande em todas as paredes da igreja. E ele foi me mostrando essas visões. Eu falei, Espírito Santo, o que o senhor está querendo falar com isso, né? E ele falou assim, filha, esse tempo da laranja chegou. O tempo desse ato de espremer a laranja. Mas o que eu quero falar não é sobre o espremer a laranja, mas é sobre quem está no controle de quando espreme a laranja. E ele me mostrava essa mão muito nítida espremendo a laranja. E ele me falou uma palavra, pastor, se o senhor quiser anotar, governo. E ele falou assim, filha, quando você espreme uma laranja, a força não é do espremedor, é sua. Então, quando ele me mostrava essa visão sobre todas as paredes sendo espremidas, o caldo de laranja, ele me mostrava uma mão apertando. Ele me falava governo. E ele falou assim, filha, fala para o pastor e para a igreja que eu vou começar uma fase de tirar tudo do lugar. Ele falou nitidamente assim, eu vou tirar tudo do lugar. Tudo vai estar fora do lugar. E ele me lembrou desse rio inundando, do fogo pegando e da laranja. E ele falou assim, governo, quando um tsunami vem, ele tira tudo fora do lugar, só que você não tem para onde correr. E ele me falava assim, filha, fala para a igreja que não adianta tentar achar uma alternativa. Vocês não vão ter para onde correr. E eu vou tirar tudo do lugar. Ele falava exatamente nisso, e ele me ministrou sobre esse tema, né, de volta à origem. Ele falou assim, filha, é muito bom a gente querer voltar à origem do mesmo jeito. Mas e quando a gente volta à origem, tudo sendo desconstruído e construindo de novo? E esse é o principal ponto de voltar à origem. A gente precisa perder tudo para ganhar tudo de novo. E eu tenho certeza que a minha tia Lu tá assistindo. E eu até relutei com o Espírito Santo. Eu falei, não, Espírito Santo, eu vou falar para ela depois. Ele falou, não, fala agora. E para ela e para Ellen, que nessa visão da laranja, ele me mostrava as duas aqui na frente, meio que estendida. Como que é a palavra que eu te falei, Ellen? Rendida aqui na frente. E ele me falava assim, filha, aqui é o lugar delas. E ele me mostrava as duas aqui na frente, rendidas. E eu não vou prolongar muito isso, eu já falei com a Ellen, mas com a minha tia, com certeza isso vai fazer sentido para ela. E vamos lá. Vamos começar lendo aqui, Lucas 2, 41. Essa ministração o Espírito Santo tinha testificado em mim há muito tempo, e ele começou a ministrar em mim ontem de novo, e eu comecei a anotar, e eu prometo ser bem rápida. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias,
o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando os pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entendiam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus. Vamos lá. Eu dei um tema muito... Vocês vão entender no final, mas é muito sem óbvio. Onde está o tema dessa mensagem? Onde está? Nessa passagem, fala assim pra gente: todos os anos eles iam para essa festa. Todos os anos. Conforme o de costume. Então era um hábito, era um costume deles irem para essa festa. E num determinado ano eles foram para essa festa, voltaram e perderam Jesus. E eles começaram a procurar. Se todos os anos eles iam, conforme o de costume, eles começaram a procurar. Já é um ponto para a gente pensar. Procurar por quê? Se eles não conheciam o lugar. E eles voltaram. Eles estavam indo para Jerusalém e voltaram para procurar Jesus. E nesse ponto aqui, o Espírito Santo falou comigo assim: filha, eles iam todos os anos para aquela festa, um dia perderam Jesus. Aí ficaram, meu Deus, agora onde Jesus está? Voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Eles não conheciam a identidade de Jesus. Eles eram pais, mas não conheciam a verdadeira identidade de Jesus, que ainda ia ser revelada. E eles voltaram, acharam Jesus depois de 3 dias. 3 dias eles ficaram procurando Jesus. Se eu tenho um filho, eu sei da personalidade da Ana Luísa, do que ela gosta de fazer, de onde ela gosta de estar. Provavelmente quando ela se perdesse, eu já saberia. Não, acho que a Ana Luísa está em tal lugar. Mas eles ficaram procurando. E quando eles acharam Jesus e viram ele falando com todo mundo lá, ensinando e ouvindo, a Bíblia fala que eles ficaram perplexos. E essa palavra me chamou a atenção porque perplexos não dá um ar de indignado, nos dá um ar de meu Deus, o que é isso? É algo que eu nunca vi. É aterrorizado, um ar de espanto, perplexo. E no finalzinho fala assim que a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela não sabia ainda o que havia de ser revelado, mas o instinto dela de mãe já sentia que Jesus era diferente, que tinha alguma coisa ali a mais em Jesus. E eu quero começar falando para você o ponto principal dessa mensagem. Perderam Jesus. Nós perdemos Jesus. E o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração. Ele falou assim: filha, há quanto tempo você perdeu Jesus? Aí eu falei: eu? Quanto tempo? Quanto tempo Jesus está perdido na sua vida? Em alguma bagunça, em algum cantinho aí? Eu falei: meu Deus. E algo foi queimando em mim, eu fui anotando. E o Espírito Santo falou assim: há quanto tempo nós perdemos Jesus no meio de nossas vidas? Há quantos dias faz que nós perdemos Jesus? Quantos dias você consegue viver sem Jesus? Quantos dias você consegue viver sem falar com Jesus? Isso pode ser um hábito para você? Um costume para você? Viver sem Jesus? Quanto tempo faz que a gente perdeu Jesus? 3 dias? 10 dias? 1 semana? 1 ano? Quanto tempo faz que eu não me relaciono com Jesus? Que ele está perdido dentro de mim em algum lugar? Eles perderam Jesus no meio do hábito, no meio da rotina, porque aqui fala que todos os anos, como de costume, eles iam para essa festa. Então aquilo era um hábito. Era uma rotina para eles. E no meio da rotina, no meio do hábito, no meio do que eles sempre faziam, eles perderam Jesus. E um dia eles foram... Eu vou sempre frisar nesse ponto, porque é o que o Espírito Santo mais falou comigo. Um dia eles foram para a festa, perderam Jesus. E o ponto principal é que o hábito, ele nos deixa acomodado.
O hábito, ele sempre vai nos dizer que está tudo bem. Não, você consegue ficar uma semana sem conversar com Jesus, sem falar com Jesus. Na sua vida, está tudo bem. O hábito nos faz sempre estar no mesmo lugar. Nunca dá um passo adiante. O hábito sempre deixa tudo no pleno. Está tudo sempre muito bem. Por mais que você esteja dentro de você com Jesus perdido. O hábito nos faz estar nesse lugar. E aonde está Jesus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus na sua vida no meio desse caos? Talvez, no meio dessa pandemia, no meio desse coronavírus. Aonde está Jesus? Sabe quando a gente guarda uma coisa? Eu sou mestre em fazer isso. Guardo uma coisa no mesmo lugar sempre. Ó, essa chave do carro fica nesse lugar. Um dia, não coloquei lá. E eu vou gritar, eu vou espernear. Mas eu coloquei lá, eu coloco lá sempre. Mas toda vez eu guardo no mesmo lugar. E todo mundo, não, Tainá, você não guardou lá. Eu guardei lá. Tainá, se você guardasse lá, era pra estar lá. Eu tenho certeza que eu guardei lá. É um hábito. E quando eu vejo, eu guardei em outro lugar. Aí eu fico com aquela cara de tacho, né? E é isso que a gente faz com Jesus. A gente sempre acha que ele sempre vai estar no mesmo lugar. Não, mas ele está lá. Eu sei que quando eu precisar, eu sei onde ele está. E quando ele não estiver? O que a gente vai fazer? Porque, às vezes, quando a gente vive muito no automático, muito no sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, as coisas podem sair do nosso controle. E Deus faz isso. Ele tira as coisas do nosso controle para nos mostrar que não é da nossa forma. Não é do nosso jeito. E talvez se Jesus estiver perdido no meio de você, no meio dessa bagunça, e Jesus sair do lugar, quando você ir procurar, você falar, meu Deus, espera aí. E agora? Cadê Jesus? E ele não vai estar mais lá. Mas talvez for porque você perdeu ele há muito tempo já. Só que o seu hábito, ele quer sempre te falar no seu consciente, não, ele está lá no mesmo lugar. A gente sabe quando a gente for orar, ele vai estar lá no mesmo lugar. E geralmente a gente só entende que Jesus não está lá quando vem a frieza, quando vem o vazio, quando vem a falta daquele fogo que queimava sempre em nossos corações. E a gente percebe, peraí, tá faltando alguma coisa. Eu perdi Jesus. E quando vem aquele vazio dentro da gente, às vezes é por questão, gente, não é que você nunca faz, mas é que você deixa de fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, e isso acaba se tornando um hábito, não fazer. E quando chega aquele vazio, você percebe que, cara, peraí, eu ia sempre pro meu TSD, eu ia sempre orar, todo dia era a mesma coisa, todo dia eu ia, todo dia eu fazia, todo dia eu lia a Bíblia, todos os dias. E eu deixei por hábito também não fazer. E agora, cadê Jesus? Eu perdi Jesus. E quando nós perdemos Jesus, nós perdemos ele, é incrível que a gente perde ele tão fácil por qualquer coisa, por qualquer distração, por qualquer pingo, nós perdemos Jesus. Se seu amigo te chama para sair no dia do culto, você vai, aí no outro culto você vai de novo, no outro culto você vai de novo. Quando você vê, peraí, cadê tudo aquilo que eu sentia? Sabe, cadê aquele foguinho? Eu perdi Jesus. Só que o ponto não é só perder Jesus, é a barreira que cria entre a gente e ele. O perder Jesus é até fácil de falar, mas e para nós nos reconectarmos com ele? Esse é o ponto principal. É muito fácil às vezes você falar, não, eu perdi Jesus, mas é só eu orar que eu acho ele de novo. Você acha, realmente você acha ele. Mas e a intimidade que você tinha com ele, para você reconectar essa intimidade, você acha que vai ser tão fácil quanto você achar Jesus? Às vezes a gente passa um tempo fora da igreja, ou passa um tempo na igreja, mas fora da igreja, e a gente perde Jesus tantas vezes, e às vezes a gente acha que nós estamos na igreja com Jesus, mas ele está perdido dentro da gente. E quando nós perdemos Jesus, o Espírito Santo falou para mim assim, filha, o ponto que eu quero falar com vocês, que a igreja ela pode muitas das vezes perder Jesus. Nesse momento, nessa pandemia, nesse caos, a igreja de Jesus pode ter perdido Jesus. A igreja de Jesus pode viver um hábito. Ele está sempre acostumado a fazer.
Ela está sempre acostumada a vir, tocar, pregar. É um hábito, é como de costume. Mas cadê Jesus? Será que a igreja está com Jesus? Ou será que vocês não perderam Jesus há dias, há meses, há anos? Ou talvez Jesus nunca esteve aqui porque vocês nunca convidaram ele para estar nessa festa. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, quando vocês perdem Jesus, vocês não perdem só Jesus. Vocês perdem a sua identidade, o seu propósito e quem vocês são. E eu falei assim, Espírito Santo, mas como assim? E ele falou assim, filha, vocês perdem a sua identidade, o seu propósito e quem você é quando você perde Jesus. Porque quando você perde Jesus, tudo fica mais difícil. Tudo que era para ser fácil fica mais difícil. Fica mais difícil você forçar as pessoas a estarem na igreja. Vamos falar assim, o forçar, né? Que a gente entende mais fácil. Fica mais difícil as pessoas quererem se doar, as pessoas quererem amar, as pessoas quererem viver isso aqui, ó. Fica mais difícil sem Jesus. Vira peso, vira fardo. E às vezes você fala assim, não, eu não consigo fazer porque não é da minha índole. Talvez pode não ser da sua índole, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos as características do Espírito Santo. E elas são várias, mas o amor, o companheirismo ao próximo, se doar como Jesus se doou, o amar estar aqui, alimentar os órfãos, as viúvas, são princípios de Jesus. E quando isso vira um peso para a igreja, quando isso vira um fardo para a igreja, quando vira muito difícil a igreja estar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e é preferível ignorar ou preferível viver só as quatro paredes, talvez nós devemos repensar se a igreja já não perdeu Jesus alguns dias, ou alguns anos, ou alguns meses. E aqui que eu vou começar. Nossa identidade em Jesus nos diz coisas muito importantes sobre nós. Coisas que nos encorajam e nos fortalecem. No meio dessa pandemia, eu falei para o Espírito Santo, o Senhor sempre me dá palavras severas para pregar, né? Para ministrar a palavra. Não que seja ruim, claro que não. Palavras de alinhamento. Mas o Senhor é o Deus que o Senhor também ama, o Senhor consola e conforta. Então eu queria uma palavra que desse um ânimo para as pessoas nesse momento tão difícil que está todo mundo vivendo. E ele falou assim, filha, quando vocês estão sem Jesus, vocês perdem a coragem, vocês perdem a força. Às vezes a gente se sente sozinhos e perdidos porque nós estamos no habitual. E o habitual estamos sem Jesus. Então vamos lá, eu vou falar, acho que são 3 ou 4 características do que nós somos com Jesus. Quando nós temos Jesus, quando nós não estamos com Jesus perdido no meio da nossa bagunça, é isso que nós somos. Vamos lá. Primeira, João 15, 9. Eu deixei marcado para ser mais fácil. Vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Primeira característica de quando nós estamos com Jesus. O que nós somos? Nós somos amados. Nós somos muito amados. Você é extremamente amado. Você é amado por alguém que deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Você não precisa sentir falta, você não precisa sentir carência, você não precisa sentir que você precisa desse amor para você. Você não precisa sentir isso, porque com Jesus você já é amado. Aqui falou, como o Pai me amou, assim eu os amei. Aqui não fala assim, eu vou os amar, ou eu os amarei um dia. Não, eu os amei. Jesus já nos amou. Então nós somos extremamente amados. Se você, talvez por uma situação ou por outra, se sinta com a falta de amor de Jesus, sabe que você é amado. Quando você tem Jesus e você está com Jesus, você é muito amado por aquele que morreu no nosso lugar, por aquele que deu tudo ao nosso favor e por aquele que te amou desde antes de você imaginar a sua vida e como seria. Ele te amou tanto que ele te deu um propósito de vida, um fôlego de vida todos os dias, te deu um lar, uma família, e nós somos abençoados, nós somos amados. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você lembre, talvez nos dias que você se sinta carente, ou então eu estou precisando de alguma coisa a mais. Pare e pense, peraí, será que eu perdi Jesus em algum lugar?
porque Jesus é amor. Então, nós somos amados com Jesus. O segundo ponto, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é muito fácil, todo mundo conhece, né? Esse segundo ponto é: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós estamos com Jesus, nós somos fortes e vencedores. Quando nós estamos com Jesus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos se sentir fracos, às vezes, em alguns momentos. Nós podemos sentir que nós estamos incapacitados. Mas quando você lembrar disso, não, se eu estou com Jesus, eu posso todas as coisas. E esse versículo, ele não fala só isso, de eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos leva um pouquinho além. Nos versos anteriores, quando Paulo fala que eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar abundância, eu sei o que é passar fome, estar com fartura. E ele fala assim, eu aprendi o segredo de passar alegre por qualquer situação. E esse versículo me chamou muita atenção, porque se ele estando passando fome, ele aprendeu o segredo de estar alegre passando fome. Mas o segredo não é porque ele achava esperança no que ia acontecer. É porque no último fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, no momento de dificuldade, no momento que você esteja passando fome ou necessitado, você sabe que você pode, porque quem te fortalece é Deus. Independente se a gente tenha necessidades físicas, emocionais, qualquer tipo de necessidade, nós sabemos que a gente não pode, mas Deus pode todas as coisas. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E Paulo fala que ele sabe também o que é passar alegria. Ele sabe também o que é ter fartura. E ele aprendeu a se alegrar. E ele fala assim, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Quando Paulo fala isso, eu acredito que ele está dizendo assim, ei gente, não se preocupe com o que vocês estão passando. Não se preocupe com isso que você está vivendo. Não se preocupe se você está precisando. Não se preocupe. Eu aprendi a me adaptar. Porque eu sei que não é por mim. Não é por eu fazer para ter. Mas eu sei que eu só posso em Deus. Eu sei que eu posso tudo em Deus. Eu sei que se eu buscar com minhas próprias forças, eu sempre vou ser fraco. Eu sempre vou ser falho. Mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Espírito Santo me fez lembrar da história de Golias e Davi. Golias, ele tinha tamanho suficiente, ele tinha a armadura suficiente, ferramentas suficientes, e ele ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele. Golias, eu acredito que ele era assustador, né? Pelo que a Bíblia fala, ele era um cara fera, assustador. E o tamanho e a valentia de Golias assustava até mesmo os soldados que estavam lá. Todo mundo ficou aterrorizado com o tamanho de Golias. E Golias estava convicto da vitória, porque ninguém ali era maior que ele. Ninguém era mais forte que ele. Ninguém tinha tantas ferramentas que nem ele tinha. E Davi? Quem era Davi? Perto de Golias? Davi era o menor da sua casa. Ele era pastor de ovelhas. Davi, ele só estava indo lá fazer um favor pro seu pai, que ele pediu. Levar comida. Leva comida pros seus irmãos. E Davi foi lá. Falou, você cuida das minhas ovelhas aí? Não, pode ir lá. Davi foi na madrugada lá, de manhãzinha, levar comida para os irmãos. Quando Davi chegou lá, ele ouviu Golias falando, né, lançando o desafio. E ele falou, eu vou. Cara, você fala para mim, um gigante, pegar um menino que é menor, o menor da sua casa, eu acredito que ele era bem baixinho, e Davi enfrentar gigante? E ele falou, eu vou. E quando Davi chegou lá, Davi sabia que ele não tinha força, é óbvio. Ele sabia que ele não tinha estatura, ele não tinha ferramenta nenhuma, ele não tinha escudeiro, ele não tinha nada. Ele pegou a única coisa que ele achou no chão, 5 pedras e uma funda. E Davi pegou essa pedra e ele olhou para o gigante, mas ele pensou, eu acredito, tá? A gente está imaginando, que ele falou assim para o gigante, você pode ser do tamanho que você quiser, mas a minha força não vem de mim.
E a nossa força não vem da gente, independente do tamanho do gigante que a gente vai enfrentar. A nossa força, ela não vem das nossas mãos, ela vem de Deus. E Davi matou o gigante com uma pedra. Eu acho que eu já falei isso aqui. Que algo que o Espírito Santo ministrou em mim. Que ele pegou 5, mas ele matou só com uma. E às vezes a gente quer matar as pessoas. As pessoas não, pelo amor de Deus. As situações, as adversidades. A gente quer matar com pedrada. Só que a gente só precisa de uma pedra. E Davi pegou essa pedra que apontava hoje para Jesus. A pedra angular. A pedra viva. É a pedra que matou o Golias. E essa pedra nos representa que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos enfrentar os gigantes, mas nunca tente enfrentar com as suas próprias forças. Enfrente com a pedra. A pedra angular. É essa única pedra que ela vai te dar direção, ela vai te dar um caminho. Só que você só consegue enfrentar isso com a pedra. Então, se um dia você estiver se sentindo fraco, sentindo sem coragem, sentindo talvez sem saber para onde ir, sem propósito, sem direção, ou sem força para enfrentar uma dificuldade, pare um pouquinho e repense, aonde eu perdi Jesus? Será que eu deixei Jesus no meu problema, que era tão grande, e ele ficou por lá e eu tentando enfrentar o problema sozinho agora? E o terceiro ponto é 1 Pedro 2,9. Esse aqui todo mundo conhece. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse versículo aqui, o Espírito Santo me falou assim: filha, vocês são únicos e exclusivos. Pode ter 20 pessoas aqui dentro da igreja, mas o que Deus chamou a parte para fazer, ninguém vai fazer, só ela. Nós somos únicos e exclusivos nas mãos de Deus. E nós somos feitos conforme a imagem. Nossa, toda hora eu tô desligando o microfone. Nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos indispensáveis. Nós somos algo para o reino que não existe ninguém para nos substituir. Se você acha que você não vai na igreja porque você não faz diferença, você está errado. Porque você faz diferença. Porque a Bíblia fala que nós somos povo exclusivo. Nós somos sacerdotes. Nós somos uma nação santa. Uma geração eleita. Você quer dizer eleita porque Deus nos elegeu. Jesus nos elegeu. Senão a gente não era eleita. Se Ele te elegeu para você fazer algo, faça. Não se sinta inferior, não se sinta menosprezado. Porque a nossa força, ela não vem da gente, ela vem de Deus. E nesse momento tão difícil, essa palavra é justamente não para te deixar triste ou confuso, mas para te trazer um ânimo, sabe? Às vezes você está na sua casa, no meio da sua família, que talvez você perdeu alguém por essa doença, por esse vírus, ou talvez você precisa de uma palavra de fortalecimento, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. E saiba que você é importante para o reino. Saiba que nenhum lugar, em qualquer igreja, em qualquer cadeira, vai substituir o seu papel. Saiba que se você está fora da igreja, se você não está na igreja, ou se você saiu por independente de N motivos, saiba que você é indispensável. E o reino precisa de você. E Jesus ainda está contando com você lá. O próximo, para a gente encerrar. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O último ponto, nós somos filhos. Eu vou ler mais um versículo, Romanos 8, 14 e 15. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou repetir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por qual
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da sua herança. Somos filhos do Criador dos céus e da terra. Já parou pra pensar nisso? Eu já sabia disso, mas hoje eu parei e falei, caramba, tipo assim, eu sou filho de Deus? A gente acha que Deus é só, nossa, Deus é tão pequenininho. Deus criou os céus e a terra. Deus criou a lua, as estrelas, o mar. Deus criou tudo que existe aqui. Deus, se fizesse, já era. Eu sou filha de Deus. E eu tenho direito à sua herança. Quão grande herança é a herança de Deus? Nós somos filhos de um pai que deu o seu único filho para morrer por nós. Nós fomos adotados com tamanho amor, mas com tamanho amor que ele não quis nada da gente. Ele só nos pediu uma coisa, que a gente sempre fala aqui. A única coisa que Jesus falou depois, no finalzinho de Mateus, para os discípulos: vão e façam discípulos. É isso que Jesus pediu. Ele nos adotou, ele nos resgatou, nos redimiu, nos trouxe para a sua família, nos amou, nos curou, nos limpou, nos lavou, nos santificou. E ele só nos pediu: vão e façam discípulos. E talvez eu me perguntei hoje, até comentei com o Joab esse pedacinho, por que eu não consigo fazer discípulo? Ou o que é fazer discípulo? Todo mundo fala, vai e faça discípulo. O que é isso, fazer discípulo? E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, será que você não sabe o que é fazer discípulo? Eu falei, não, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu sei, tipo assim, para mim, mas eu não sei o real entendimento disso. Vão e façam discípulos. E ele falou assim para mim, filha, talvez é porque você seja só uma seguidora. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, filha, não tem como discípulo fazer discípulo se o discípulo for um seguidor. Então você não sabe o que é fazer discípulos. Só eu posso testificar isso, né? Do decorrer da sua vida. Mas já parou para pensar se você é só uma seguidora? Eu não lembro quem pregou sobre isso, se foi a Ellen, se foi o pastor, não lembro. Falou algo sobre isso. E o Espírito Santo me lembrou e eu até fiquei depois me remoendo. Eu falei assim, será que hoje eu não consigo fazer discípulo porque eu sou uma seguidora? E eu acho que eu sou uma discípula ou eu sou uma seguidora? E Jesus pediu pra gente, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, amando, fazendo o que eu fiz. Mas vocês só podem fazer discípulos se vocês forem como eu fui. Talvez eu não sou como Jesus quer que eu seja. E por isso eu não tenho esse hábito em fazer discípulo. Mas hoje a gente pode analisar e pode pensar, o que é fazer discípulos? Ou será que eu sei o que é fazer discípulos? Ou então, será que eu acho que eu sou um discípulo, mas eu sou só um seguidor? O discípulo, ele quer regozijar, eu acho que é isso, daquilo que Jesus nos deu. Ele quer desfrutar. Ele quer estar sempre aproveitando daquilo que Jesus nos dá. Isso não é ruim, mas ele está sempre atrás das maravilhas, atrás dos milagres. Ele quer sempre seguir Jesus. Mas um discípulo, ele quer dar. Um discípulo, ele não quer para ele. Ele quer dar. Um discípulo, ele não quer viver a plenitude. Ele quer pagar o preço. Somos filhos daquele que pagou tudo por amor a nós e ainda nos deixou com um saldo positivo. Se nós perdemos Jesus, nós perdemos a nossa identidade e o nosso propósito na terra. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui... Jesus falou, vai lá passar um tempinho lá, daqui a pouco eu vou te buscar. Não. Nós estamos aqui com um grande propósito. E cada um tem um propósito por estar aqui. Talvez nós vivemos a nossa vida durante anos. A nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos. Isso não é ruim. Mas nós perdemos Jesus há muito tempo. Porque Jesus, ele nos direciona todos os dias para o nosso propósito. Não tem como nós estarmos com Jesus e não sermos direcionados porque Ele quer fazer através das nossas vidas. Não tem como nós estarmos com Jesus e nós estarmos perdidos. Não tem como nós estarmos com Jesus e nós sentimos falta de algo. Se nós estamos com Jesus, nós temos um propósito, nós temos uma identidade, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos para onde nós queremos chegar.
E talvez em algum momento dessa semana, desse mês, desse ano, de qualquer etapa da sua vida, você perdeu Jesus. Eu não sei se você já encontrou ele de novo ou se você está querendo encontrar, mas você não tem força para encontrar Jesus. Mas eu quero que você saiba que com Jesus nós somos amados, vencedores, fortes, únicos e filhos. Não perca tempo de encontrar Jesus. Não perca tempo de encontrar Jesus no meio dessa pandemia, sabe? Talvez acúmulo de informações, coronavírus, máscara, para tudo, abre tudo, fecha tudo, abre tudo. E igreja, e família, e casa. E eu parei, eu falei, meu Deus, cadê Jesus? Eu perdi Jesus no começo da pandemia? Aonde que eu deixei Jesus? E eu quero te motivar a você refletir durante essa semana sobre isso, sobre aonde nós deixamos Jesus, aonde você perdeu Jesus. Você não pode se sentir menosprezado, com falta de amor, fraco. Você não pode se sentir para baixo com Jesus, porque a Bíblia nos diz que nós somos tudo ao contrário. Nós somos fortes, nós somos vencedores, nós somos fiéis, nós somos infinitamente mais do que você imagina. Nós somos em Jesus. Então, nós precisamos desfrutar de tudo isso que Jesus nos dá, de tudo isso que Jesus deixou para nós. Mas, para isso, nós não podemos perder Jesus. E, para encerrar, o que o Espírito Santo me disse, que a igreja ela não pode mais perder Jesus. A igreja ela tem perdido Jesus por muito tempo. Talvez no meio da pressão, né, do mundo contra a igreja. Talvez no meio da religião. Talvez no meio do falso evangelho. No meio da distorção dos propósitos da igreja de Jesus, nós perdemos Jesus. E Jesus falou assim, filha, eu encorajo vocês hoje, para no meio de tantas necessidades, no meio de tantos cultos, que vocês vê para fora mesmo, tanta coisa que a gente fala, caraca, poxa, será que esse realmente é o evangelho de Jesus? Será que é isso que Jesus pediu para me fazer? Será que eu estou sendo aquilo que Jesus quer que eu seja? Será que eu não estou vivendo uma vida almática? Será que eu não estou vivendo uma vida só para mim? O meu egoísmo, o meu orgulho? E o Espírito Santo falou para mim assim, filha, eu quero que você motive a igreja hoje a parar e refletir. Será que nós estamos vivendo a verdadeira identidade da igreja aqui? Será que nosso impacto aqui não era para ser muito maior do que tem sido? Será que talvez por distrações no meio da nossa caminhada com Jesus dentro da igreja, nós não perdemos Jesus várias vezes? E eu queria orar com você. Eu queria te encorajar a tudo que você tem passado, todas as diversidades, todos os problemas, a você não perder Jesus no meio de tudo isso. A você não perder Jesus no meio de tribulações, no meio de doença. Cara, é difícil, mas não perca Jesus. Coloque Jesus junto com você, agarre ele com toda a sua força e fala assim, Jesus, tá difícil, mas eu não vou te deixar. Não perca Jesus, porque talvez a gente perca Jesus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e quando a gente vai ver, isso já se tornou um hábito. Isso já se tornou uma rotina, estar sem Jesus. Ficar um mês sem orar não faz mais diferença. Ficar um mês sem fazer TSD, sem ler a Bíblia, não vai fazer mais diferença. Aí você fala assim pra mim, Renan, por que não faz mais diferença? Por que eu não sinto mais vontade, prazer em estar? Talvez foi por tantas vezes nós perdemos Jesus. Tantas vezes nós já perdemos Jesus no meio de qualquer coisa tão boba. E isso nos tira do propósito que Jesus nos lançou para estar aqui nessa terra. E se você está aqui hoje, vivo, com saúde, não pense que você está aqui só por estar. Você tem um propósito. Deus te deu um propósito para estar aqui. Mas você só vai conseguir alcançar esse propósito, as suas metas, os seus objetivos com Jesus. E se Jesus te disse uma vez aonde era para você estar, não tente fugir. Não tente fugir, porque Ele usa todas as situações e todas as maneiras para nos levar de volta à origem. Ele usa todos os problemas, todas as adversidades, e Ele é capaz de construir qualquer coisa para nos levar de volta à sua origem. Então, eu quero orar com você hoje, nessa noite. E eu quero que, de verdade, isso seja uma motivação para você.
saber que você é vencedor, saber que você é amado, saber que você é único, exclusivo, que você é filho. E não deixe mais, no meio do seu dia a dia, do seu hábito, da sua comodidade, você perder Jesus. Amém?